Oi? Vamos dar uma continuada em polímeros? Aqui eu separei um quadro, tentei fazer a coisa mais sintética, né? Polímeros sintéticos, não estou brincando. Tentei fazer um quadro mais sintético possível sobre polímeros de adição. Que tipo de polímero de adição a gente vai trabalhar? Aquele polímero onde rompe a dupla do monômero, cada monômero pega a mão do monômero do lado e se faz aquela cadeia. Aquela ideia de colar de pérolas, né? Então, cada molécula vai ter uma dupla, por efeito de catalisadores, de mudança de temperatura, pressão, blá 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 blá, blá luz não sei o que, rompe a dupla. E as valências que aparecem se agarram nas moléculas do lado, que vai formar aquela tira, né? aquela sequência polimérica. Beleza? Então esse é o padrão comum, né? Dos polímeros de adição mais comuns, né? Então eu botei a dupla em evidência, né? E botei um R. Esse R é meio falacioso, porque aqui eu tenho H, tenho Cl, né? Aqui deveria ser X, que é um halogênio. Aqui é o H, não deveria ser R. Mas a gente vai botar R para generalizar, porque é alguma coisa mutante. A gente vai mudar sempre essa patinha que está pendurada aqui, tá? Então, se essa patinha for um H, vocês teriam com H aqui, teriam o eteno, né? O eteno com as duplas rompidas é etileno, né? Aquele radical que tem dois carbonos e duas ligações simples, desculpem, livres em cada carbono. A gente já viu isso. São os radicais bivalentes, que não são muito falados na nomenclatura. Tem gente que não dá aula disso. Lá nos vídeos vocês têm que voltarem bem no passado, tá? Então, olha só. Se você pode ter o polietileno, né? O que é o polietileno? Várias moléculas do etileno unidas, né? Numa sequência gigantesca. Existe o polietileno de baixa densidade e o polietileno de alta densidade. Eu não vou dizer para vocês para que serve cada um desses. Esse aqui é o plástico comum, tá? Mas eu não vou dizer para que serve cada um deles. É interessante que vocês aumentem a cultura geral de vocês. Vocês vão procurar. Para que serve o polietileno? Ah, é plástico comum, sacolinha de lixo, está colado na capinha do meu caderno, do meu livro. Ah, o polipropileno é usado no copinho de cafezinho do professor Zé, que está bem acelerado por causa do café. Isso vocês vão procurar. Ah, tem o polistireno. Aquele é o isopor. Aquele outro lá é a lã do blusão, entendeu? Isso é bom vocês pegarem, isso é conhecimento geral, tá certo? É bom saber de onde vem, tá? Então não custa muito isso. Até porque quando falarem para vocês de reciclar, de reaproveitar, essas siglas vêm dentro de um triângulozinho com setas de reciclável, né? Dizendo qual polímero temos ali. Então vamos lá. Se vocês tiverem aqui no R um cloro, vocês vão ter o policloreto de vinila, PVC. Esse é fácil de deduzir, né? A primeira coisa que o cara lembra são de tubulações lá, né? Para água, mas tem um monte de coisa que é de PVC no nosso dia a dia, tá bom? Polipropileno, PP, vai ter um CH3 pendurado ali, tá? O poliestireno vai ter um benzeno, né? Um fenil no caso, né? Pendurado ali, porque se a gente está tratando como ramificação é fenil, tá? No acetato de vinila, que vai dar o PVA, poliacetato de vinila, que vocês vão descobrir aí, agregando conhecimento, é usado em tinta PVA, e também na cola escolar, essa cola branca, né? Que nós usamos, vocês vão ter aqui um acetato, ó. Olha aqui, o éster aqui, ó. C-O, né? Penduradinho aqui, certo? E no cianeto de vinila vocês vão ter o PAN, né? As acrilonitrilas, certo? Que é um ciano, um C-tripla-N. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Cada um desses polímeros vai ter diversas aplicações, certo? Aí vocês pensam assim, poxa vida, plástico comum, tubulação de água, copo de cafezinho, isopor, cola escolar que eu falo aquela de colar papel, tá? Não é aquela de colar na prova, que infelizmente as pessoas ainda usam, né? As pessoas ainda acham que passar em prova é um ganho que tu obtém de outra pessoa. Não. Passar em prova quer dizer que tu te testou e tu descobriu que tu sabe. Então quando a gente superar esse degrauzinho idiota aí da cola, talvez as pessoas levem a sério essa coisa chamada educação. Talvez. Tá? Muito bem. Para quem gosta de filosofia, Agostinho de Hipona já tratava desse problema, né? Ele é o criador da universidade, né, na prática, e ele já tinha problema com isso, né? Tá? Sempre o mundo foi assim, né? Então eu falei do PVA. E a acrilonitrila aí, a nossa lãzinha, né? Entre outras coisas. Bom, é só isso que tem de polímero de adição? Tá. Não é só isso, tem outras coisas. Esses são os mais conhecidos, assim, os mais badalados, os mais falados. Certo? Primeira variação que nós podemos pensar aqui, tá? Lembram dos polímeros que tinham o homopolímero, que tem um tipo de monômero, e o copolímero? Pois é. Se eu pensar, eu posso juntar dois monômeros diferentes aqui e intercalando. Aí eu vou ter um copolímero, já vai ser outra estrutura, outra dureza, outra tenacidade, outros pontos de fusão e ebulição. Ebulição não, né?
outros pontos de destruição da estrutura, né, de perda de estabilidade. Então, só de intercalar um monômero com outro aqui, fazendo combinações, quantas coisas diferentes nós conseguimos. E não é só isso. Eu posso pegar o mesmo monômero e ter polímeros que na prática são diferentes, têm propriedades físicas diferentes. Quer ver? Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui no polipropileno. Vai ter um CH3 aqui no lugar desse R. Ramificaçõezinha CH3. Tá? O que aconteceria se essas ramificações ficassem assim translocadas? Uma para baixo, uma para cima, uma para cada lado. Tá? Você teria um polímero com uma organização chamada atática, um polímero atático. Esse polímero atático ele é frágil, porque ele é totalmente desorganizado, né? E vai ser muito usado nessas borrachas de vedação, de construção civil, né? Essas gomas aí para tapar buraco, como a gente diz, né? Então ele não é uma boa ideia, porque tu vai partir do mesmo monômero, vai produzir essa porcaria aí, e ele vai servir de goma, né? Ele não tem lá, ele vai ser a moda, entre aspas, a moda asfalto, né? Ele é uma sobra, ele é um resultado inconveniente da polimerização, tá? Ele não tem uma organização estrutural interessante, ele é desorganizado. Existe o polímero sindiotático. Esse sindiotático tem até uma tendência, uma certa espontaneidade para se formar. O que é o sindiotático? Ele é intercalado. Um CH3 para cada estrutura, um CH3 para lá. E aí vai intercalando, né? Vai intercalando. Se vocês olharem aqui a estrutura, ó, vai ter um CH2, um CH3. Então vai ter nada ramificação, nada ramificação, nada ramificação. No sindiotático fica uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Aí você vai ter um polímero com uma certa organização, ele vai ter uma característica estrutural interessante, tá? Mas esse polímero pode ser melhorado, ele pode ser um isotático. O isotático é aquele que coloca as ramificações todas para o mesmo lado. Vocês vão ter uma tremenda organização dessas ramificações, tá? E vocês vão conseguir propriedades melhores, né? E aí vocês vão ter o propileno, chamado SPP, né, que é o de melhor propriedade, onde se usa catalisadores da família Ziegler-Natta. Ziegler-Natta são grandes gênios da área de polímeros, tá? E esses catalisadores deles permitem organizar essas ramificações todas para o mesmo sentido. O que isso importa, hein? Muita coisa. Vocês que têm aí familiares um pouco mais velhos, tipo da minha idade, um pessoal que nasceu lá na década de 70, vamos falar de quando a gente é bem criança. A gente tem aqueles copinhos com canudo, sabe, que dão para criança. Quando a criança está saindo da mamadeira e está indo para usar um copo, né? E é aquela lambança, né? A criança se molha toda e tal. Então eu lembro que eu tinha um copinho plástico laranja, assim, né? Copinho plástico, parede grossa, não era despertável. Parede grossa, era de polietileno. Plástico comum. Cara, é um plástico molenga, se tu botar um líquido quente ali, ele vai ter uma grande tendência a deformar. Se tu quiser botar uma marca, tu quer botar um desenho ali da Disney, sei lá, de Pokémon, o desenho que tu quiser colocar ali para vender, para estampar, para fazer marketing, né? Cara, esquece. Ele é tão apolar o desgraçado que nada gruda ali, é muito ruim, sabe? Então vi uns desenhos que eram meio que derretidos, era uma marca quente com outro plástico fundido em cima. Então eu me lembro até hoje, eu tinha um copo laranja que era do filme Tubarão, então tinha um tubarão muito mal desenhado. Eu acho minha mãe deve ter aquilo em casa até hoje para dar ração para os cachorros, sabe? Era horroroso o copo. Era um troço laranja, assim, desse tamanho, eu acho. Quer dizer, eu também cresci um pouco, né? Talvez assim, não sei. E ali tinha um tubarão vermelho naquele copo laranja, mas era aquilo derretido, sabe? Um colado no outro, assim, por derretimento. Horroroso, né? Bom, aí veio o polipropileno. O polipropileno melhorou muito as coisas, né? Então, a gente chama isso de guerra do copo de cafezinho, do copo de refrigerante. O polipropileno melhorou as coisas. Só que se você tem um polipropileno menos estruturado, o que acontece? Tu vai ter dois tipos de copo. Tu vai ter aquele copo para café, que é um copo que não amolece quando recebe o café quente, porém, se tu der uma forçada, ele racha. De cima a baixo, assim, racha aquela fibra inteira de cima a baixo. Aí vaza, né? Então o copo de café tem uma resistência mecânica ruim, mas tem uma resistência térmica interessante. O contrário era o copo de refrigerante. Vinha aquele copão de refrigerante, ele era meio molengo, assim, né? E aí tu colocava lá, tu colocasse uma coisa quente e derretia todo. Então tu tinha que ter um copo para bebida fria, um copo para bebida quente, desses plásticos descartáveis, ou mesmo se fizesse de parede mais grossa,
que resistissem, tá? Com a evolução, né, dos catalisadores Ziegler-Natta, hoje a gente tem um copo que tu pode beber ali o que tu quiser, quente ou frio, que ele vai ter uma resistência maior à rachadura e também a essa deformação com a temperatura, tá? O que isso importa? Zilhões de dólares. Imagina tu fabricar o mesmo plástico sem te preocupar, né, com esses problemas práticos, né, na hora de beber, e ainda conseguir imprimir nele ali a marca que tu quiser, a marca daquela festa, a cara do aniversariante, naquela porcaria daquele copo. Né? Quanto que isso mexe em dólares por ano no planeta? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá? Catalisador é sempre indústria de grande escala. Vocês não vão produzir um computador, né? O catalisador vai lá e vai produzir um material para horrores de coisas em grande quantidade. Por isso que esses catalisadores são segredos industriais, né? A gente fala assim, catalisadores Ziegler-Natta. A gente sabe o que tem ali teoricamente, mas as quantidades exatas, né? A superfície do pelletzinho, do grãozinho, sabe? O que formato vai ser, isso tudo é segredo industrial, tá? Cada indústria vai ter o seu tempero, a sua lógica para produzir alguma coisa, tá? Certo? Então vocês imaginam, eu falei de copo de cafezinho, imagina um cafezinho de refri, imagina quando a gente começar a falar de isolantes térmicos, de recapamento de fios e coisas assim. E existem outros polímeros dessas famílias com dupla, outros polímeros de adição, a gente vai falar depois no outro vídeo, são aqueles que têm duplas intercaladas, que são de dianos conjugados. Isso é uma outra história, a gente vai falar mais adiante, tá bom? Então, próximo vídeo.